Eu gosto da história de quando Deus enviou Moisés para falar com o faraó, para libertar o povo dele para adorá-lo. O que eu achei interessante, que eu não entendia antes, era porque diante de tantas vezes que Moisés ia para pedir a faraó para liberar o povo, para poder ir adorar o Senhor, ir embora, todas as vezes faraó não permitia. Então era lançado algumas pragas. O Senhor lançava algumas pragas no Egito, né? Houveram várias pragas, gafanhoto, enfim. E diante disso, eu não entendia por que o Senhor, o trabalhar dele é impressionante, minha gente. O trabalhar dele é algo indescritível. Porque a sabedoria é ele, né? Então, assim, o próprio Deus, eu não entendia antes por que o próprio Deus endurecia o coração do faraó, evitando que o povo saísse para adorá-lo, se era realmente o que ele queria que o povo saísse de lá. Eu não entendia o porquê do endurecimento do coração de faraó. E diante da última solicitação, né, diante de tantas pragas, quando Deus enviou a praga para matar os primogênitos e um filho do faraó foi um deles, então ele entendeu que ali realmente era o próprio Deus e que aí ele liberou o povo. E depois disso, depois do povo sair com seus animais e a vagar pelo deserto, Deus endureceu mais uma vez o coração de Faraó. Onde ele fez o quê? Onde ele começou a perseguir novamente o povo para que voltassem para o Egito. E eu disse, meu Deus, mas eu não entendo o porquê que o Senhor endureceu mais uma vez o coração de Faraó, sendo que o Senhor queria que o Faraó liberasse o povo para adorá-lo. Só que aí eu pude entender depois, diante de um estudo, eu fiquei sabendo que Deus endureceu o coração de Faraó para ele não amolecer o coração, digamos assim. Porque Deus é tão misericordioso que mesmo diante de todas as falhas, de todos os pecados que nós temos, a partir do momento em que nós quebrantamos o nosso coração e nós clamamos com sinceridade a Ele, Ele nos ouve. Ele atende ao nosso pedido. E se Ele fizesse isso com Faraó, aí Faraó ia ser perdoado, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, misericordioso. Só que aí não seria feita a justiça, a vingança de Deus não cairia sobre o Egito, onde maltrataram há muitos anos atrás o povo de Deus. E Deus, como viu o clamor e o choro dos seus filhos, ele queria, e como ele é um Deus justo, de justiça, ele tinha que fazer a justiça pelo povo que clamou e chorou o tempo que ficou no deserto, que ficou lá no Egito, na verdade. Então, olha o trabalhar do Senhor como é. Ele endureceu várias vezes o coração do faraó, para quê? Para que a justiça dele viesse a ser cumprida. Da mesma forma, são aqueles que nos perseguem. Por mais que eles nos persigam, é Deus endurecendo o coração deles, fazendo com que eles alavanquem ainda mais, sabe para quê? Porque quanto mais eles nos perseguem, mais próximo da vitória nós estaremos. E se ele amolecer o coração daqueles que te odeiam, que te perseguem, que te caluniam, que te difamam, aí a justiça dele não pode ser cumprida. Por quê? Porque essas pessoas vão clamar e aí ele, como um Deus misericordioso, ele vai ouvir. Então, às vezes você fica pensando diante da adversidade, mas Senhor, será que o Senhor não está vendo? Fulano está fazendo comigo, o que Ciclano está fazendo comigo? Ele está vendo tudo e ele está pesando na balança. Porque quando a justiça dele vier, não tem como correr dela. Então, se está demorando para fazer justiça, se Deus está endurecendo ainda mais o coração daqueles que não gostam de ti, que te perseguem, acalma, meu irmão, confia. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar de fazer a justiça que você clamou, que você chorou, que você orou, que você jejuou, para que houvesse a justiça na tua causa. Ele não vai abrir mão dela, não. Ele vai cumprir a justiça dele, porque ele é justo juiz.
Então não peça, eu queria que fulano parasse de fazer isso comigo. Queria que fulano... Deixa Deus endurecer ainda mais o coração. Porque quanto mais se levantarem para fazer algo contra ti, mais peso vai ter na balança de Deus. E aí quando a mão dele vier para pesar, não vai restar pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso, ele é um Deus justo. E ele só descansa quando ele faz a justiça dele. Porque os olhos dele são como chamas de fogo. A tudo ele está contemplando. Conspiração, quem quer matar quem está lutando para destruir quem está difamando quem está invejando quem está camuflando coisas erradas. Tudo ele vê. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. E ele está pesando na balança. E ele vai fazer justiça. Essa palavra eu creio e tomo posse. Eu espero que você também tome. Fica na paz.